Esquece que eu falei, volta. E aí galera, beleza? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou falar aí sobre algumas gírias, algumas expressões argentinas, e muitas delas são mais ali da região de Buenos Aires, né? Então muitas delas são faladas pelos portenhos, ou então pessoas que vivem ali na região de Buenos Aires, não necessariamente que tenha nascido em Buenos Aires. Mas antes de começar qualquer coisa, me diga aqui nos comentários, você já foi para a Argentina? Já conhece Buenos Aires? Já passou por lá? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão vermelho e ativa o sininho. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida também, deixa nos comentários aí, pode fazer críticas, comentários gerais. E também vou deixar na descrição aqui para você conhecer a minha página do Face e o meu Instagram também. Então vamos lá. As gírias argentinas, né, de forma geral, elas são conhecidas também como lunfardos. O que seriam isso? Lunfardos são nada mais é do que gírias, né? Algumas expressões, palavras que muitas vezes os argentinos diminuem uma parte da palavra, ou então troca a ordem, né? Em vez de falar, vamos supor, vou falar boludo, você pega e altera ali a ordem das sílabas e você começa pelo do. Ou então gírias comuns, como a gente tem aqui no Brasil, gírias ou expressões que são comuns de uma região, expressões comuns de um idioma, de forma geral também pode ser chamado de lunfardos, mas é uma palavra menos conhecida, né? Não é uma palavra do conhecimento comum. E uma coisa interessante que a gente já percebeu, né? Muita gente já percebeu, que as pessoas da Argentina, principalmente os portenhos, têm um costume bastante de gesticular, de usar muitas expressões quando se comunicam. Pode ser pela descendência espanhola, pela descendência italiana. A gente sabe que tem outras descendências, mas na Argentina, e principalmente em Buenos Aires e cidades próximas a Buenos Aires, a descendência italiana e espanhola é bastante grande. E vamos lembrar de uma coisa, né? Quem são na Europa, aqueles que gesticulam mais, os europeus mais, que a gente pode dizer, que se comunicam, que são mais abertos, de forma geral, sem qualquer tipo de generalização. A gente sabe que os italianos e os espanhóis, eles falam bastante, eles gostam de falar alto, de gesticular, e principalmente os italianos. Então a primeira palavrinha que eu vou falar, eu vou dar um exemplo, na verdade, não é necessariamente uma gíria, mas uma coisa que acontece principalmente ali em Buenos Aires, naquela região, a palavra escúchame. É bem comum você ouvir um portenho falar escúchame, escúchame. Tipo, tira a letra S principalmente. Em vez de escúchame, fala escúchame. Fala mais rápido assim, né? Sem tirando uma letra ou outra. Há uma outra palavra, na verdade, eu vou falar em duas meio que junto, a palavra boludo e a palavra pelotudo. A gente sabe, aqui no Brasil, você quer falar um portunhol, você fala, e aí boludo, pelotudo, sem saber muitas vezes o que significa. Então assim, você não conhece uma pessoa, né? Você vai chegar lá na Argentina, vai olhar para uma pessoa, e aí boludo, e aí pelotudo, como é que você tá? Claro que não, né? Você não vai fazer isso com um portenho, com um argentino, ou com qualquer pessoa, porque isso é um xingamento, né? Você está ofendendo ele. Agora, se você chegar para um amigo e falar, e aí boludo, ô boludo, olha aqui, pelotudo, né? Claro que, falando em espanhol, você está chamando ele, e aí amigo, chapa, velho, sei lá, você está usando uma palavra comum, cara, e aí cara, chega aqui, fala boludo, chega aqui, pelotudo, chega aqui, é usado também na Argentina nesse sentido. Tem uma expressão na Argentina que é assim, en la loma del orto. Então, la loma del orto, o que seria isso? É quando você fala assim no Brasil, lá onde Judas perdeu as botas, né? Seria algo muito, mas muito longe. Nesse sentido, né? Quando você brinca assim, quando ele perdeu as botas, não, ele perdeu a meia, que seria mais longe ainda, né? Mas a palavra orto sozinha podia ser algo como lá, tarará, que pariu. Nem vou falar aqui para não ter problema aqui com o YouTube, se eu falar algum palavrão, você tem algum problema aqui de perder o vídeo. Mas a palavra sozinha, ela pode significar um palavrão, tá? Então se você falar en la loma del orto, seria algo muito longe, muito distante. Se você falar só a palavra orto, ou então, dependendo do contexto, pode parecer um palavrão aí. Também uma coisa bastante comum entre os argentinos é prolongar a letra E no final assim, de uma frase. Você está fazendo uma pergunta, fazendo uma indagação, um questionamento. Você fala assim, ó, vamos supor no português que você fala assim, ó, eu quero saber o que você estava fazendo, hein? Aí em espanhol você pode falar, quero saber, e... Esse E, que fica no finalzinho,
é algo bastante comum, os portenhos usam muito. Outra palavra, assim, que tipo pelotudo e boludo, que eu falei há pouco, acabei de lembrar, a palavra forro. Quando você fala assim, aquele homem é um forro, normalmente fala com mais ênfase, né? Seria a mesma coisa que pelotudo, boludo. Como que a gente poderia falar no português? Um imbecil, um idiota. Em espanhol poderia ser imbécil também, né? Daí o imbécil tem acento no E, né? No português não tem porque é imbecil. A sílaba mais forte é a última. Uma outra expressão bastante comum é malalete. Malalete todo argentino conhece, em outros países também, mas na Argentina é bastante comum. Quando você fala que uma pessoa assim, aquela pessoa é ruim, tem má índole, mau caráter, em espanhol, malalete. Esta persona é malalete. E por que mala e não, né? Agora eu vou começar a falar em espanhol. E por que você usa mala assim, no feminino, né? Seria mala de ruim mesmo, né? De mala em espanhol. Porque leite é uma palavra feminina. No português você fala o leite, em espanhol, la leche. Você quer falar que uma pessoa é fofoqueira? Você fala chamullero, ou em espanhol, chamucheiro, né? Porque daí o Y ficaria mais próximo ao nosso CH. Então, esta pessoa é um chamucheiro, uma chamucheira, seria fofoqueiro, fofoqueira. E aí uma outra é um cancheiro. Cancheiro, escreve cancheiro com CH, quando você quer falar que a pessoa é esperta, é malandro, ela consegue, tem facilidade de fazer as coisas sozinha, algo assim. Você falaria cancheiro, 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 seria com CH. Uma palavra bem interessante no espanhol, né? Bagunça. Você fala que isso aqui tá uma zorra, tá uma confusão. Você poderia falar que tá uma bagunça, algo assim. No espanhol tem uma palavra bastante comum que é a palavra lío. Mas tem uma outra palavra, que é daí um heterossemântico, né? Pra gente, que é a palavra quilombo. Que nem é que a gente tem aqui um quilombo, né? Mais conhecido quilombo dos Palmares, que a gente conhece no Brasil. A palavra quilombo significa bagunça. Há um quilombo em esta habitação, em esta casa, esta calle, esta calle, nessa rua, está um quilombo, quer dizer, essa rua está uma bagunça, está uma zorra, algo nesse sentido. Eu falando aqui, eu vou lembrando de outras palavras. Quando você fala que a pessoa é um pelotudo, um boludo, um imbécil, no sentido negativo, tem uma outra gíria, não é tão comum. Eu confesso que essa gíria eu nunca ouvi, né? Falando com argentino aqui, falando com argentino na internet, e quando eu fui à Argentina, né? A palavra Gil, se escreve Gil, G-I-L. Eu, pesquisando na internet, encontrei essa palavra em mais de um lugar como idiota, como imbecil, coisa assim, mas eu confesso que eu não conheço, nunca ouvi. Sabe quando você fala em português assim, não tô nem aí, sei lá, não tô preocupado com isso, não me preocupo com isso, sei lá, não tô me preocupando. Você pode falar no espanhol, me chupa um huevo. É muito estranho, né? Se você vai traduzir chupa um ovo, é muito esquisito, né? Pode ter até uma conotação sexual aí. Mas no espanhol só me chupa um huevo. Me chupa um huevo para isso. Quer dizer, não ligo para nada, não estou preocupado com isso. Outra bem engraçada no espanhol quando você fala te cago a pinhas. Te cago a pinhas. Como assim? Quer dizer, se você falar com uma pessoa desconhecida, ou se você estiver realmente nervoso, você está dizendo que você está querendo encher a pessoa de porrada, né? Te cago a pinhas. Quer dizer, vou te encher de porrada, vou te pegar na esquina, vou te dar um monte de soco na cara, sei lá, alguma expressão assim. Mas você pode falar na brincadeira, te cago a pinhas, cara. Tipo, vou te dar uns tapas na cara, vou te dar umas bofetadas, vou te dar umas porradas. É bastante comum na brincadeira, né? Eu não sei se dizem, né? Os argentinos dizem que essa expressão, se você usa de maneira séria, quer dizer que você quer encher a pessoa de porrada. Agora eu fico pensando, será que na hora séria a pessoa utiliza essa frase, né, essa expressão? Aí eu já não sei. Outra palavra que também é um heterossemântico, né, que significa hétero, eu acabei falando lá atrás, mas não expliquei. Hétero é diferente, semântico significado. O que é isso? Como a palavra quilombo, que eu acabei de falar. São palavras no português e no espanhol que são iguais ou quase iguais, mas tem outro significado. E é daí uma das palavras mais comuns que a gente tem como heterossemântico, principalmente na Argentina, que é a palavra moço, mas escrito com Z. Vamos lembrar, o Z no espanhol é como se fosse o som do nosso C cedilha, né? Exemplo, palavra março é com Z, esperança é com Z. A gente escreve com C cedilha, mas é muito parecido ou até igual. Na Argentina, moço é garçom. Então você chega num restaurante e fala, te pido, moço, te pido uma cerveja. Te pido um vinho para acompanhar com el postre, né? Acompanhar a sobremesa.
E é comum, além de falar moço, né, que é um heterossemântico, que significa garçom, e é engraçado, imagina um brasileiro lá no restaurante, moço, moço, você pode falar moço aqui ou moço lá, né? Só que aqui é moço de rapaz, e lá é garçom, só que daí é escrito com Z. E aí, em vez de falar assim, eu quero uma cerveja, me dá uma batata frita, você fala, te pido uma cerveja, te pido uma papa frita, algo assim. E uma expressão bem comum que a gente tem aqui no Brasil, quando você fala assim, o que tá rolando aí? Aí, cara, beleza, se liga pra alguém. Como é que tá a festa aí? O que tá acontecendo? O que tá rolando hoje? No espanhol você pode perguntar, que onda? Que onda é hoy? Que onda ocorre? Que onda tiene hoy? Algo nesse sentido, falar que onda. E uma palavra também bastante comum é na Argentina, Uruguai, se eu não me engano, não sei se em outros países também, não encontrei nada relacionado a outros países, eu sei que na Argentina sim, é a palavra chorro. Chorro é ladrão. Um chorro, ajuda-me, auxílio, quer dizer, me ajuda, estou precisando de ajuda. Você pode falar um ladrão, pega ladrão. Você vai falar, chorro, corre, chorro. Agora eu fiz um portunhol, né? Porque correr é pegar, chorro é ladrão. Se eles usam nesse sentido, agora acabei de inventar. Eu acho que não, nunca vi alguém falar essa estrutura, né? Creio que não. Outro heterossemântico, a palavra boliche, né? Que a gente tem no português. Em espanhol, se você falar boliche, é algo talvez para quem é mais jovem aí não é tão comum. Quando a gente falava, eu vou numa balada, vou numa festa, vou numa danceteria, vou numa casa noturna, você pode falar em espanhol, voy a um boliche, vamos a um boliche? Aí você está falando, vamos uma festa, não uma festa, mas mais no sentido de danceteria, de casa noturna, de balada, seria boliche. A palavra mango, né? A gente tem mango, que é manga em espanhol, mango, que é um ritmo musical também, mas mango pode ser dinheiro, né? Pode ser dinheiro também. Quando se você está na Argentina e fala... Quanto cuesta? Eu não tenho plata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mango. Mesma coisa, escreve igual e fala igual a fruta manga em espanhol, que é mango também. E a expressão al pedo. Al pedo seria, tipo, tô sem fazer nada. Alguém liga pra você, te escreve, manda uma mensagem no WhatsApp, e aí, cara, tá a fim de fazer algo aí? Tá ocupado? Não. Estou al pedo. Estar al pedo, quer dizer... está de várzea, está sem fazer nada, está tranquilo, está com tempo livre. Amanhã vou passar o dia todo al pedo. Beleza, quer dizer que você não vai fazer nada. Agora, estar em pedo é outra coisa. Não sei se é muito usado. Eu confesso que ouvi falar sobre essa expressão, mas eu nunca vi, né? Tá certo que eu não fui tantas vezes assim para a Argentina, só foram 3 vezes. Mas conversando pela internet com argentino, conversando com argentino aqui no Brasil, eu nunca ouvi. Só ouvi falar que falam isso. Quando fala assim, em pedo. Quando você tomou demais, né? Você tomou uma cachaça, sei lá, tá bêbado, tá cozido pra cacete, tá caindo aí, quase tropeçando aí na sombra. Aí você fala assim, estou borracho. Ou este homem é um borracho pelotudo de mierda, é um borracho, está muito borracho. Ou você pode falar, ele está em pedo. Em pedo não seria só alegre, meio alto, é bêbado mesmo, o cara tá cozidaço, o cara tá conseguindo nem falar direito, ele tá em pedo. E outra palavra bem comum, né, na Argentina, que significa a mesma coisa que aqui, é a palavra gordo e gorda. Mas é curioso, porque se você chega aqui no Brasil, aquele gordo, ou então gordo, vem aqui, gorda, vem aqui, a não ser que a pessoa... ela goste, né? Que nem o Jô Soares, um beijo do gordo. Mas no Argentina é comum. Você chamar uma pessoa de gordo é uma maneira carinhosa. Se algum argentino chegar pra você, gordo, quer dizer que ele tá te chamando amigo, querido, inclusive os namorados, né? Chamam gordo e gorda, um chama o outro. É curioso. E como que seria magro em espanhol? Flaco e flaca. Mesma coisa. Você chamar a pessoa ali, alguém próximo a você, de gordo, gorda, flaco, flaca, é bastante comum também. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, então são algumas expressões da Argentina, né? Mais especificamente de Buenos Aires. E já digo para vocês, eu não sou perito aí nessa questão, porque eu fui 2 vezes a Buenos Aires, 3 vezes a Argentina, nunca morei lá, mas tenho bastante contato, né, com a língua, contato com algumas pessoas, e aí dentro da minha experiência eu passei isso. É óbvio que existe muito mais expressões, é óbvio que algumas dessas que eu falei, algumas falam mais, algumas falam menos,
E as origens aí são diversas, né? Não só, como eu comentei no começo do vídeo, que basicamente são expressões faladas pelos portenhos, né? Quem é ali de Buenos Aires, muitas dessas por nativos e muitas dessas por descendentes de italianos e espanhóis, né? E aí também uma outra coisa, sei lá, tem alguma outra expressão de língua espanhola ou especificamente da Argentina que você conheça? Deixa aí nos comentários, né, que você já ouviu. Beleza, galera? Valeu! Não esquece de curtir, clica no botão vermelho e ativa o sininho, mande para quem você acha que vai curtir, para algum argentino, para alguém que vai para a Argentina, para alguém que está estudando espanhol. E se você gostar desse vídeo também, me siga lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Valeu, galera, abração, até mais, tchau, tchau.